Bom dia! A crise global leva brasileiros vítimas do desemprego a virarem sem teto em ruas das grandes províncias. No frio, sem dinheiro, muitos deles estão morando debaixo de pontes, outros em salões de igrejas. Hoje, o Bom Dia Japão vai mostrar a realidade que muitos brasileiros e até mesmo japoneses estão enfrentando aqui no Japão. Você vai ver também uma série de ataques terroristas na cidade de Mumbai, a capital financeira da Índia. Há pelo menos 195 mortos e 295 feridos. Os terroristas atacaram 7 pontos distintos na cidade. Entre os mortos está um britânico considerado um dos 300 mais ricos do mundo. Taro Aso comete gafe. O primeiro-ministro japonês ofendeu os idosos doentes e depois pediu desculpas. A matéria completa você acompanha no quadro Notícias da Semana. E você vai ver ainda o show aéreo que marcou o último dia do mês de novembro em Kakamigahara, em Gifu. Nessa edição você vai conferir todas as manobras que essas super máquinas fizeram. Está no ar o Bom Dia Japão. A maioria dos brasileiros tem o propósito de vir ao Japão, trabalhar, guardar um bom dinheiro e voltar ao Brasil para tentar montar um bom negócio, certo? Certo. Mas é o que está acontecendo? Não. Agora muitos estão querendo voltar ao Brasil e abandonar o arquipélago japonês, que a cada dia demite milhares de pessoas. Outros brasileiros não têm nem onde morar. Parece inacreditável, mas é a realidade. Famílias inteiras estão desempregadas há meses e estão passando necessidades. Muitos morando debaixo de pontes ou em salões de igrejas. Você vai ver agora a realidade que passa o Japão. A situação é inacreditável. Famílias, muitas delas com filhos pequenos, estão morando nas ruas ou em salões de igrejas. Muitos estavam nos alojamentos de empreiteiras e, como perderam seus empregos, foram despejados. Uma situação que se agrava no arquipélago, pois não são somente os brasileiros que estão enfrentando tudo isso. Até os japoneses estão sem moradias. Em Hamamatsu, na província de Shizuoka, todos os sábados são distribuídos sopas para os sem-tetos. O Grupo Esperança, criado por Padre Higa, distribui além das sopas, bolinhos de arroz, remédios e roupas. Outros estão tendo que catar latinhas para sobreviver. É o caso de um brasileiro também de Hamamatsu que está vivendo nesse estado. Em seu abrigo foram encontradas sucatas de todo tipo, bicicletas e até mesmo uma geladeira em bom estado. Com papelões e cobertores, dorme em um pequeno espaço. Mas os japoneses já estão insatisfeitos com tudo isso. Já ligaram à polícia e até mesmo à prefeitura local para a retirada do Dekasegi. Muitos temem pela segurança. Brasileiros que sonhavam em um dia voltar ao Brasil, rever a família, montar um bom negócio, já perdem a esperança. Muitos dizem ter vergonha da situação, outros enfrentam a solidão de viver sozinho nas grandes cidades do Japão. Parentes que perderam o contato com esses desempregados, sem tetos, os procuram a fim de ajudar. É o caso do brasileiro Gilberto Iwasaki, que procura o irmão que foi visto dormindo nas ruas de Hamamatsu. Ele, que também está desempregado, saiu de Nagano e foi até Shizuoka para procurar seu irmão. Distribui cartazes e, com a ajuda de amigos e de uma tia, percorre a cidade na esperança de encontrá-lo. Caso ele encontrar, disse que a primeira coisa que vai fazer é comprar as passagens e voltar definitivamente ao Brasil. É o que muitos querem diante dessa inacreditável e lamentável situação. Pois é, lamentável que isso possa estar acontecendo aqui no Japão, né? Eu sou um garoto, eu nunca passei por uma crise dessas, eu nunca vi isso acontecer aqui no Japão. E é lamentável que isso possa estar acontecendo, né? E eu queria pedir a vocês, vamos nos unir nesse momento tão difícil que o Japão está passando, né? Vamos nos unir, vamos unir forças, né, para ajudar. Se você encontrar
uma pessoa nesse estado, um brasileiro, até mesmo japonês, vai lá, ajude, dê um cobertor, dê um alimento, dê dinheiro para ele. O mínimo que seja, mas o que ajude. Porque nesse momento, gente, dessa fragilidade que passa o Japão, é a economia global, nós devemos nos unir e ajudar uns aos outros. É isso que eu tenho a dizer. No último dia 26, a Índia foi surpreendida por uma série de ataques terroristas que aconteceu na cidade de Mumbai, a capital financeira do país. Alguns dos alvos foram 2 hotéis de luxo, uma estação de trem, um restaurante frequentado por turistas e um centro judaico. Os terroristas fizeram reféns nos 2 hotéis de luxo Oberoi e Taj Mahal. Os ataques só foram terminar no dia 29. Segundo a mídia indiana, entre os quase 200 mortos estavam 22 estrangeiros e 16 policiais. Um britânico, considerado um dos 300 mais ricos do mundo, estava entre os mortos. E também um empresário japonês que estava no país a negócios. Ainda segundo a mídia, um japonês se encontra entre os feridos. O governo afirma que os terroristas vieram do Paquistão. Vejam agora a matéria completa. Uma cidade inteira abalada pelo terrorismo. Mumbai, a capital financeira da Índia, foi surpreendida no último dia 26 por uma série de ataques. Uma cidade luxuosa, com vários pontos turísticos e centro financeiro do país, virou por 3 dias um cenário de guerra. 195 mortos e 295 feridos. Essa foi a contagem feita por autoridades do país que afirmam que os terroristas vieram do Paquistão. Tropas de elite do país foram acionadas para combater o terrorismo. 2 brasileiros que estão em Mumbai disseram que ficaram presos no hotel para não virarem alvo de terroristas. Explosões, tiroteios, reféns, enfim. Essas foram umas das maneiras dos terroristas dominarem a cidade por 3 dias consecutivos, até que as autoridades mataram todos os envolvidos nos ataques. Os últimos a serem mortos foram 3 atiradores que estavam escondidos no hotel de luxo Taj Mahal. Segundo a polícia, foram encontrados explosivos que poderiam ter provocado uma tragédia ainda maior no prédio. Depois do fim dos ataques, a Índia prestou homenagens a 2 militares e um chefe de polícia mortos durante os ataques. Os 3 funerais foram exibidos ao vivo em diversas emissoras de televisão. Os ataques aconteceram em 7 pontos da cidade: 2 hospitais, 2 hotéis de luxo, um restaurante, um centro de estudos judaicos e uma estação de trem. O primeiro-ministro do país afirma que os terroristas eram paquistaneses e que entraram no país com pequenas embarcações. Eles teriam ido com o navio para uma região próxima, ancoraram e de lá partiram em barcos menores para chegar em território indiano. Esse foi o pior ataque terrorista que a Índia já teve e que abalou o mundo todo. E a seguir, mostraremos o show aéreo que marcou o último dia do mês de novembro em Kakamega, Haringifo. A gente volta já já, não saia daí.